Adão não sabia o que era tristeza, solidão, de jeito nenhum. Adão tinha do bom e do melhor. Ele tinha fruto à vontade. Ele tinha águas cristalinas. E a Bíblia descreve aquele local que é uma realidade, um lugar literário. Existia ouro, existia prata. Então, Adão não sabia o que era escassez, Adão não sabia o que era falta, ameaça de alguém, de jeito nenhum. Então, ele vivia apenas operando em Deus, do lado da vida, esse espírito. Então, qualquer pessoa, ou seja, todos os filhos de Adão que nascesse nessa essência, essa pessoa estaria sendo formado por essa essência, que não tinha nenhuma dificuldade de andar com Deus, de ver a Deus, que por sua vez teria tudo que é bom, porque no caso ali no Jardim do Éden, era uma réplica do céu, apenas agora literário, literário que o céu também é uma realidade, mas eu quero dizer, no físico, não. Esse foi o caso, esse foi o propósito de Deus, fazer o homem uma cópia dele mesmo, né? Por isso Deus disse: dominai sobre todas as coisas. Então, quem nascesse naquela essência, naquele meio, obviamente, por não ter o outro lado, por não ter o espírito do mal operando ali, então, naturalmente, o homem cresceria em comunhão com Deus. E assim, imagine o mundo inteiro vivendo em comunhão com Deus, em plena, desfrutando de tudo que é bom, que é saudável. Então, esse foi o plano original de Deus. Muito bem. Então, você sabe que Satanás entrou no Jardim do Éden através de uma serpente. Observe, a serpente era um réptil. Então, por ser um réptil, e se fosse qualquer outra coisa, estava debaixo da autoridade de Adão. Então Adão poderia ter eliminado, ter expulso, feito qualquer coisa. Haja vista que aquele espírito que estava ali na serpente era o mesmo que já tinha se levantado contra a sua autoridade, no caso Deus. Lá no Na Glória, se encontra ali em Apocalipse 12, onde houve guerra no céu e Satanás foi expulso e foi enviado para a terra. E agora era aquele mesmo Satanás que estava ali falando através de uma serpente. Por que Satanás falou através de uma serpente? Porque se ele não tivesse num corpo, ele não tinha como chegar ao homem. Porque se ele tentasse atuar a partir do seu ser original, ele estava fazendo isso da onde Deus, com os anjos, estava monitorando. Então os anjos eram e são perfeitos em poder e glória, e estão a serviço dos que querem da salvação segundo a Bíblia, então não podia operar. Então, para que ele pudesse ter direitos legais para chegar até o homem, ele tinha que ser introduzido em um corpo. Então ele escolheu a serpente, né? Diz a Bíblia que a serpente era muito sagaz, etc. Tal. Ou seja, era mais difícil para ele, Adão, desconfiar que não estava ali falando com a serpente, né? Estava falando com Satanás. Então, muito bem. Então, Satanás entrou a partir da serpente. E o que foi que Satanás fez? Satanás, ele colocou dúvida no coração de Adão a respeito de Deus. Então, foi o mesmo que ele mesmo tinha feito com Deus. Ele colocou dúvida no seu coração, e diz a Bíblia, voltando para Apocalipse 12, que ele conseguiu corromper a terceira parte dos anjos. Então ele estava usando a mesma tática, colocando palavra contra Deus, colocando dúvida no coração de Deus. Então Adão, a princípio Eva, ouviu e creu, e ele despertou o orgulho de Eva, a vaidade. Não sabe por que na verdade Deus não quer que vocês comam dessa árvore? Que na verdade Deus é Espírito, Satanás é Espírito. Ela não ouvia a outra voz, porque havia possibilidades, Deus sabia que havia possibilidade de vir algum inimigo dele tentando introduzir isso. Então, sabe por quê? Disse a serpente: é porque Deus não quer que vocês sejam semelhantes a ele, né? Sendo que Deus tinha dito: Adão, não coma dessa árvore, do fruto dessa árvore, porque se você comer, certamente morrerá. E a serpente disse: não morre não, na verdade Deus está enganando vocês, sabe? Deus é muito egoísta, ele só quer que ele governe, que ele seja o Deus. Mas olha, se o próprio Deus disse: Adão, tu és semelhante a mim, eu no mundo espiritual, no mundo invisível, a força da criação, o poder soberano, e eu sou, e tu em mim, eu em ti, é como se fosse eu mesmo em ti, aqui no mundo dos físicos. Então tu é o Deus do mundo dos físicos, do mundo dos humanos. Ora,
Adão, já tinha aquela posição que Satanás tentou introduzir. Muito bem, entendendo até aqui, eu quero que você entenda daqui para frente o seguinte. Ali foi introduzido ao engano. E aí no capítulo 3 de Gênesis, a partir do verso 17, então quando Deus se encontrou com Adão depois desse acontecimento, então Deus disse: Adão, maldito será a terra por tua causa. Veja, não é Deus que está amaldiçoando a terra para se vingar de Adão, coisa desse tipo. Não, é consequência dele, Adão, ter ouvido a Satanás. E Deus sabia que o fato de Adão ter ouvido a Satanás, agora Satanás pegou Adão separado de Deus. Satanás é muito mais sagaz, muito mais poderoso, e iria tomar a terra, iria tomar a autoridade que a princípio Deus deu para Adão. E Deus sabia que Satanás, irado, revoltado, só veio para matar, roubar, destruir. Deus sabia que agora ele tinha direitos legais, o que ele não tinha antes. Agora ele passou a ter direitos legais. Por quê? Porque agora Deus não podia atuar na terra. Por quê? Porque Deus estava atuando na terra a partir do homem. A aliança foi quebrada, o acordo foi separado. Então agora, em vez de Adão ter aliança com Deus, tinha com o inimigo de Deus, que no caso é Satanás. Que por causa disso, a terra ficou maldita. E é o que se vemos até hoje. Muito bem. Então você vê que ali Deus disse: Adão, agora tu vai comer do suor do teu rosto com fadiga e canseira. Está ali no capítulo 3 e verso 17 em diante. Então eu quero que você entenda e perceba, sabe, que aquilo não é um caso que ficou para trás. Ali está na Bíblia, não entender. Esse espírito está atuante, essa força do mal está atuante hoje. É por causa dessa força do mal que você anda nas sarjetas da vida e vê seres humanos que foi feito a princípio a semelhança de Deus, estão lá mendigando pão, fazendo coisas absurdas, roubando, matando, se fazendo de vítima, sabe? Não há nada em Deus nessa pessoa. E os outros que não estão assim, vivem com medo da maldade do ser humano. É medo do ser humano, é medo de doença, é medo disso, é medo daquilo. E a massa inteira está trabalhando dia após dia. Uns, sabe, trabalham para se matarem, para produzir o pão que outrora Adão tinha com uma facilidade, sem esforço nenhum. Você está entendendo isso? Então aquela maldição que foi colocada na terra, ela não deixou, não é uma história de carunchinha para você olhar, foi assim que aconteceu, foi para você acrescentar uma informação na história, não, para tu saber que está hoje atuantes. Então essa maldição, ela é a responsável de toda a desgraça, sabe, das dores, do sofrimento, da pobreza, de pessoas passarem fome, de pessoas agonizarem enfermas, com todas essas mazelas da sociedade, é resultante das pessoas terem se afastado de Deus. Então, perceba, de um lado está esse espírito, e do outro lado, depois que Jesus venceu aquele mesmo Satanás que enganou Adão, porque a Bíblia diz que Jesus foi o segundo Adão, que depois que Satanás foi vencido, agora, quando nós chegamos a Cristo, nós somos reconciliados com Deus. Veja, a Bíblia diz assim: porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Agora, esse mundo precisa chegar até Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, que eu vos aliviarei. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todos que nele creiam. Olha, tem que crer. Por isso, um propósito como Comissão dos Milagres, de por todo mundo, disse Jesus, pregai o evangelho a toda criatura. E eles foram e ia seguindo, acompanhando esses sinais. Então, perceba, de um lado está esse espírito maligno, perverso, e nesse espírito, quando a pessoa é formada nessa mentalidade, nessa essência, ele vai trabalhar para se matar, e tudo é muito difícil. Veja se não é isso que se dizem por aí. E do outro lado, agora vamos para o outro lado. Do outro lado, tem o espírito da bênção. Olha, aqui em Romanos, ou seja, aqui em Provérbios capítulo 10 e o verso 20, veja o que está escrito aqui. Esse é o capítulo 10 e o verso 20, até esqueci onde é que está aqui. O capítulo 10 e o verso 20, as bênçãos do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Observe essa expressão, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores.
Nós poderíamos, na verdade, o original quer dizer, e não acrescenta aquela fadiga, aquele sofrimento. Não tem lá em Gênesis, Adão, tu será maldito, a terra será maldita por tua causa. E agora, Adão, para você tirar o pão de cada dia dessa terra, você vai ter que suar. É com dor, é com canseira, é com fadiga, tá vendo? Já que em Provérbios está dizendo, as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. Isso porque, se você ler ali em Gálatas capítulo 3, o verso 13, 14 e diante, Cristo nos resgatou da maldição da lei. Que lei? Daquela lei. A lei que foi imposta exatamente como condição para o homem, sabe, não ser entregue totalmente ao mal. Então, por causa da introdução do diabo, que a terra ficou maldita, se houve necessidade da lei. Então todos pecaram contra a lei. Então houve uma maldição. Cristo nos livrou dessa maldição da lei. Agora continue lá. Para que as bênçãos de Abraão enriqueçam, não acrescentam dores. Abraão chegava, e Abraão não era muito perfeito não, viu? Ele era um homem de fé, mas tem muito histórico de falha, olhando assim no campo humano. Mas o que eu quero dizer, chegava nos reis mais poderosos, os reis faziam plano maligno contra ele, Deus interviu, o rei ficava com medo dele e dizia, Abraão, tem um Deus muito poderoso contigo, então olha aqui, toma aqui, muito gado, muito ovelha. E aí o homem chegava do jeito e voltava rico. E aí ia para outro. Em cada movimento Abraão só enricava. Não era esforço de Abraão. Nem o esforço de Abraão. Abraão, lutou com os 318 homens contra um rei. Ou seja, contra 5 reis que tinha vencido 4 reis. E Abraão com 380 homens, 318. Venceu todos aqueles reis. E tomou todas as riquezas dos reis que estavam roubando outros reis e devolveu. Olha a honestidade do homem. Quando chegou que entregou, o rei grato disse, Abraão, eu vou te dar parte disso aqui, porque eu sou grato a ti, porque tu fez isso. Abraão disse, de jeito nenhum. Eu não quero nem uma sandália, nem um cadastro, nem a correia de uma sandália tua, porque você pode dizer que é você que está me enricando. Olha, Abraão ficou riquíssimo, Isaac ficou riquíssimo, aí Jacó ficou riquíssimo. Agora, por que hoje a maioria das pessoas? Porque estão operando no espírito errado. Quando você muda a sua mentalidade, que você entende que essas bênçãos do Senhor estão hoje, porque tudo é do Senhor. Jesus disse, Pai, eu sei que tudo que é teu é meu. Leia ali, capítulo 17 de João, verso 10. Tudo que é teu é meu, disse Jesus. E eu me glorifico neles. O que Jesus está dizendo? Pai, agora eu não vou ficar mais nesse mundo. As riquezas desse mundo eu nunca vim para esse propósito. Então eu vou voltar para ti. Glorifica-me com aquela glória que eu tinha antes de eu vir para o mundo. Mas, Pai, mas neles eu me glorifico. Quando essas bênçãos que são minhas, porque Jesus é herdeiro de tudo. Essas bênçãos que são minhas, que dos valores de baixo, das riquezas da terra, eu não vou usufruir delas, eu não vou precisar delas. Então dá para os meus sustentar a minha obra, para eles assumir, porque essa riqueza na mão dos inimigos é um perigo, é um risco. Tem que ir para nossas mãos mesmo. Pai, neles eu me glorifico. Leia lá, capítulo 17 de João, verso 10. Já em Romanos, capítulo 18, capítulo 8, verso 17, diz, nós somos co-herdeiros juntamente com Cristo de tudo que pertence a Cristo. E o que é que pertence a Cristo? Tudo que pertence a Deus. E o que é que pertence a Deus? Salmo 24, porque do Senhor é os céus e a terra e tudo que no universo há. Quando Satanás enganou Adão, era um direito legal de Satanás usufruir. Por isso que ele mesmo diz para Jesus, aí está o mundo e a glória, tudo eu te dou. Mas agora, desde que Cristo destituiu ele do poder, Jesus disse, todo o poder foi me dado nos céus da terra, não é mais dele não. Agora somos nós. Agora pede que eu te daria as nações por herança, os confins da terra por tua possessão. Você vê com esse espírito aqui, essa mentalidade que eu estou falando, vê como ela encontra resistência. Então isso está denunciando em qual espírito a pessoa está operando. Então o que eu quero nessa minha fala, nessa minha mensagem, é que você
perceba esses dois espíritos. Se eu sou formado pelo espírito de filho, pelo espírito de herdeiro, pelo espírito do Pai, isso acontece quando eu estou em Cristo, eu sou herdeiro, Deus já me abençoou com toda essa sorte de bênçãos. Então, eu não resisto às bênçãos, porque eu sei que o que vai me abençoar não é o meu esforço apenas, é a herança que eu tenho. Eu tenho uma herança, todo mundo tem, desde que esteja em Cristo. É uma herança, é nossa, é tudo nosso. E Deus quer que venha para nossas mãos, sim. Porque esse negócio aí, essa riqueza nas mãos dos inimigos de Deus é um perigo. E nós temos que tomar por esforço mesmo. Temos que acreditar e temos que declarar, temos que guerrear no mundo espiritual, não contra os homens. No mundo espiritual, ou seja, se convença disso, acredite nisso. Você quer ver uma coisa? Eita, que eu já estou achando bom demais. Você quer ver uma coisa? Olha Pedro andou a noite todinha, pescou a noite todinha e não pegou nada. Aqui é Pedro operando no espírito, na sua própria força. Agora Jesus chegou, Pedro serviu a ele com o seu barco. Agora Jesus disse, agora volta Pedro, lá em alto mar, lá um pouco mais no fundo, lá e joga a tua rede. Ora, Pedro conhecia aquele rio, o mar da Galileia, é tipo uma lagoa grande, né? Ele conhecia como a palma das suas mãos. E ele tinha passado a noite pescando. Dá para entender que os peixes já estavam tão escabriados, como nós falamos, que só pegava de noite. Pedro disse, Jesus, eu passei a noite inteira pescando aí, não peguei nada. Mas, segundo a tua palavra, olha aí. Pedro jogou o trabalho de Pedro. O trabalho de Pedro foi só puxar de uma tarrafa, era só encher 3 barracos. Olha Jesus ali. Pessoal, mestre, ei, tá faltando comida. E se pegar o salário aí de todos nós aí, de um ano de trabalho, não dá para comprar comida para esse povo não, é gente demais, era 5.000 pessoas. Jesus disse, o que é que nós temos por aí? Temos 5 pães. Olha o trabalho de Jesus. Então manda o povo sentar, olha, manda o povo sentar. Olha, percebe essa diferença lá do deserto? O povo lá no deserto andando, o maná caía do céu. Mas aí tinha maná, o maná era muito mesmo, né? Mas ali só tinha 5 pães. Jesus mandou o povo sentar. Olha, pegou os 5 pães e abençoou. Rapaz, eu já estou aqui dentro do negócio mesmo. Então vamos lá, escuta. Eu sempre caso conversa com o povo dizendo assim, eu provo para você que você acredita mais no mundo, no jogo, do que em Jesus. Você quer saber? Sabe, a quantidade de gente que joga nas loterias para ganhar a Mega Sena. Ele joga porque é uma Mega Sena, eu duvido. Ele joga lá porque quer ganhar, não claro que você não, Brasil. Eu sempre falo pra minha esposa que no mundo existe 2 deuses, né? 2 deuses, é. E muitos de nós amam mais Satanás do que Deus. Com nossas atitudes. Muito sem perceber. É por isso que nós temos que trazer a luz. Aí o camarada joga na Mega Sena. Ele não joga porque ele ama a Mega Sena. Por que ele joga? Ele joga porque ele quer ganhar. Rapaz, se ele pegar essa mesma maçã, Jesus disse, dai e serás vos é dado. Não tinha um pobre na terra. Mas como é que o mundo recebe? Eita, pastor, eita, rapaz, sabe, é tática do diabo operando, sabe? Agora Jesus sim, pegou 5 pães. Quem deu 5 pães? Aquele menino. O que aconteceu? Aquele menino que deu 5 pães, sabe, se abasteceu, ainda sobrou 12 cestos de pão. Olha, estar aqui revelando como o mundo de Deus opera. É plantando que se colhe, é dando. Olha a viúva. Nós poderíamos passar o resto do nosso horário todinho, o dia todinho. Daqui a pouquinho o pastor Rogério vai estar no programa. Ele passava o programa dele todinho falando de milagre, porque é do Senhor o céu. Agora, Deus jamais vai dar para um camarada ranquinho. Segura ele aqui. Dá não, meu amigo. Dá não, dá e será vos dado. É o mesmo tratamento do dízimo e oferta, né? É a mesma coisa, o mesmo princípio. Eles não entendem. Então, assim, aqui está os 2 espíritos e por que as pessoas sofrem. Inclusive a Bíblia diz, o meu povo sofre por quê? Porque falta conhecimento.